Bom, boa noite a todos. Vou falar sobre 3 casos que eu considero bem ilustrativos sobre acidente vascular cerebral isquêmico, que é o que eu vou comentar mais, que é o tipo mais comum. 85% dos casos de AVC são AVCs isquêmicos, e o restante de 15 a 20% são AVCs hemorrágicos, são sangramentos que não vão ser abordados nessa apresentação. Então, o primeiro caso que eu acompanhei é um paciente que eu vi ambulatorialmente, é um paciente que tem 85 anos, é um paciente que tem pressão alta, diabética, fumava na época que teve o AVC, e teve AVC em casa, estava sozinha, teve um déficit do lado esquerdo do corpo, não movimentava esse lado, e acabou tendo que esperar o sobrinho chegar em casa para poder encontrá-la e levá-la até o pronto-socorro, e chegou lá já com 8, 10 horas de sintomas. Foi investigada em relação ao quadro do AVC, trouxe para mim os exames, tinha obstrução da artéria carótida, que é um vaso que leva sangue para a cabeça, né, e que foi responsável pelo evento que ela teve. Já estava obstruída, não tinha indicação de tratamento específico, e a gente conversou um pouquinho, ajustou as medicações dela, orientou em relação à reabilitação dela. E no final da consulta ela comentou comigo que 5 a 6 dias antes desse AVC que deixou ela cadeirante, ela teve uma perda súbita de visão do olho direito, que durou mais ou menos 30 minutos e que reverteu espontaneamente. Ela não valorizou, e o que ela me perguntou foi se esse evento do olho dela poderia ser um AVC. Guarda essa pergunta que eu vou retomar ela depois. O segundo caso que eu acompanhei, ele chegou no pronto-socorro do Samaritano já com 2 dias de sintomas. Era um paciente de 50 anos, era um paciente diabético mal compensado, e o déficit dele não limitava ele em relação à marcha, de conseguir até andar, e só acabou indo para o hospital porque a esposa dele acabou insistindo que aquela perna dele não estava normal, que ele devia procurar um serviço de saúde. O terceiro caso que eu atendi foi uma paciente, ainda estava na época da faculdade, no internato, eu nem pensava ainda direito em ser neurologista, e a gente estava passando na cardiologia, no estudo do coração, no INCOR, e é uma paciente que tinha uma queixa de palpitação. Ele tinha 85 anos, a palpitação dele tinha se iniciado naquela noite, e enquanto ele conversava comigo, eu ainda era estudante, estava tirando a história bem direitinho, ele parou de falar e o braço dele ficou sem movimentar, e aí a gente acabou chamando a neurologia para avaliar esse paciente. Esse paciente foi transferido para outro prédio onde tem a neurologia. Ele foi submetido a um tratamento chamado trombólise, é uma medicação para tentar dissolver esse coágulo que obstruiu o vaso cerebral dele. Ele reverteu totalmente o sintoma dele, ficou muito bem. Isso foi feito um tratamento em torno de meia hora do início dos sintomas dele. Era um paciente que depois o pessoal foi contar a história dele, ele foi tirar a história, ele comentou que estava falando com um japonês e teve AVC, né? Ontem estava causando AVCs, hoje eu estou tratando, tá certo? E acho que desses casos todos é importante tirar algumas lições, que é o que eu queria passar para vocês. Então, a primeira lição que eu gostaria de deixar é que a AVC tem tratamento. Esse tratamento é um tratamento tempo dependente. É importante que se vá a um centro referenciado em AVC, né, que tenha médicos especializados nisso, neurologistas, neuroradiologistas, médicos intervencionistas, porque isso faz diferença. E esse tratamento ele é tempo dependente porque um tratamento dele endovenoso tem que ser feito até 4h30, e o tratamento que depende do médico intervencionista, uma trombectomia mecânica que a gente diz, ele tem que ser feito até 6 horas. Mas a segunda lição que eu quero deixar é que tempo é cérebro. Então, cada minuto que se perde depois que iniciou um sintoma, você vai perder neurônios. E esses neurônios têm uma função, e essa função é perdida. Então, depois que começou o sintoma, é muito importante buscar o tratamento específico do AVC. A terceira lição que eu queria deixar é que sintomas neurológicos de instalação súbitas podem ser um AVC. Então, aquela primeira paciente que teve a queixa do quadro visual, sim, ela já teve um AVC, um evento isquêmico que pegou
o vaso no olho dela, e por isso que ela teve a perda de visão. Eu gosto de explicar o quadro de AVC da seguinte forma para os pacientes, que você tem uma obstrução no vaso da cabeça, e esse vaso, aquela região do cérebro que era irrigada, ele perde função. Então, se aquela região do cérebro que perde função comandava o seu braço, ele vai perder a força do braço. Se pegar a parte da coordenação, você vai ter uma incoordenação. Se pegar a parte da visão, você vai ter uma perda de visão. Se pegar a parte da fala, vai ter uma alteração da fala e por aí vai. Então, é importante ressaltar outros aspectos que não são cobertos por algumas campanhas que sempre reforçam a questão da boca ficar torta, do braço ficar fraco, ou da fala ficar enrolada. Então, outros sintomas neurológicos de instalação súbitas também podem ser um AVC. Teve um estudo grande feito na Inglaterra, em que abordava exatamente essa questão do paciente chegar tardiamente ao serviço de saúde. E desses pacientes que chegaram tardiamente, 30% tiveram sintomas visuais e nenhum paciente associou esse quadro visual a um quadro de um AVC, né? Nesse mesmo estudo, ele abordava também outras questões que eram, por exemplo, que o homem, ele não valoriza aquele sintoma como um quadro de AVC. Diferente da mulher, que é muito mais ligada à parte de saúde, o homem, mesmo com a perna, exceto o quadro que está, de fato, plégico, o paciente não consegue andar nada, ele espera um pouquinho o tempo passar, ver se vai melhorar. Foi visto também nesse estudo que, por exemplo, nos finais de semana, sexta-feira, feriados, essas pessoas, às vezes, um vozinho, a vozinha, ele espera o neto chegar à noite, ou espera chegar na segunda-feira para ir no médico. Eventualmente, o paciente tem essa queixa visual, ele vai querer marcar uma consulta ambulatorial com um oftalmologista, e, na verdade, é uma urgência neurológica. Tá certo? A quarta lição que eu quero deixar é que sintomas neurológicos transitórios também são urgências médicas. Então, a paciente teve o quadro visual que, felizmente, reverteu. Em vez dela ficar feliz que reverteu, na verdade, ela teria que se preocupar e ter procurado no serviço de saúde com urgência. Mesma coisa, o paciente tem um déficit de força, que é um quadro mais frequente, e esse quadro reverte, o paciente fica feliz, ainda bem que passou, e não reconhece esse quadro como uma urgência neurológica e que tem uma implicação ainda maior, porque esse paciente tem um potencial ainda maior de perder uma funcionalidade, já que ele não tinha nenhum sintoma, nenhum déficit, e que muitos desses casos, posteriormente, apresentam um déficit neurológico que muitas vezes é irreversível. Então, as lições que eu queria deixar em relação ao AVC é que AVC tem tratamento, tempo é cérebro, sintomas neurológicos de instalação súbita podem ser um AVC, e os sintomas transitórios neurológicos são urgências neurológicas e têm que ser buscados no serviço de saúde. Muito obrigado.